Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu passei por um momentinho aí dodói, né? E eu não pude lançar o nosso vídeo na segunda-feira, como prometido, a nossa aula, né? E aí, então, nós vamos começar essa aula, então, hoje, terça-feira, dia 13/7/2021. Eu iria dar uma outra matéria hoje, eu ia começar a trabalhar com a questão da percepção, né, dos sons, das notas, e a gente ia começar um pouco de solfejo. Porém, eu vi alguns alunos preocupados aí com a divisão de compasso, pessoas me perguntando sobre como dividir o compasso, pessoas que já estão um pouco à frente na teoria, e eu achei interessante hoje a gente nivelar pelo menos essa parte da turma falando sobre compassos. O que são os compassos? Os compassos na partitura são essas divisões aqui que nós fazemos, tá vendo? Nas partituras, tá aparecendo uma notinha aí, né? Pera aí que eu vou tirar essa notinha. Pronto, agora só ficou o cursor. Nós dividimos com essa linha, né, partes da partitura. Isso organiza para o músico a leitura, né, gente? Obviamente. E também traz uma organização rítmica também para a música, tá certo? Aqui nesse início, vamos entender então. Aqui a gente não tem notas ainda, só tem pausas, né? Se lembram da última aula onde nós vimos as notas? Olha aqui em cima, olha o cursor passeando aqui, ó. As figuras, né? Nós vimos as figuras. Nós vimos dessa aqui, ó, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Nós trabalhamos essas figuras aqui, né? Essa quartifusa a gente não trabalha em nenhum momento da teoria musical, e nem essa aqui que é a breve e a longa. Por que elas estão aqui então, a longa e a breve e a quartifusa? Porque houve um período da música onde nós usávamos essas figuras. Então, como esse é um programa de fazer partituras, pode ser que para uma aula de história da música, o professor tenha a necessidade, ou o aluno tenha a necessidade, de construir uma partitura com essas figuras, né, para apresentar determinado período aí da música. Então, é um programa bem completo, é um programa onde a gente elabora, né, monta as nossas partituras, tá certo? Bem, explicado isso aí, lembram então das aulas, da aula anterior, que nós tínhamos as figuras positivas, que são as figuras que vêm trazer som, né? Temos as figuras negativas, olha aqui, ó, o cursor tá em cima de uns desenhozinhos e do lado tá escrito pausa, né? Porque são as pausas. O que são as pausas? São figuras também chamadas de figuras negativas, que vão trazer o período de silêncio na música. Às vezes esse período de silêncio pode ser muito pequenininho, só para dar um saltinho, né? A gente sente um salto assim na música. E elas trabalham junto com as figuras positivas, que são essas aqui. São as notas onde vão aparecer o tempo de som. Então, para cada figura positiva, na aula anterior, a gente viu que a gente tem uma negativa, que é uma pausa, tá certo? Então, vamos aqui tentar explicar um pouquinho da divisão de compassos para tirar curiosidade de muita gente e para a gente nivelar nesse assunto os alunos, tá certo? Bem, aqui nós temos a nossa clave de sol e o que a gente chama de fórmula de compasso, 4x4. Esse número de cima aqui, ele pode ser 2x4. Vamos olhar aqui o cursor, ó, o cursor tá andando para a lateral, e aqui na lateral
nós temos as fórmulas de compasso. Eu posso ter 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4. Se você não estiver enxergando ali na própria fórmula, na pauta, tem aqui, ó, do ladinho aparece 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, que são as mais utilizadas. Depois, as mais utilizadas são 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8. São as mais utilizadas, tá certo? E aí nós temos esse C. Esse C significa 4 por 4. Esse C cortado no meio, 2 por 2, tá? Então, o que significam todos esses números? Aqui em cima, nós temos esse 4 de cima, significando o número de figuras que aparecerão nesses compassos. E que figuras são essas? São as figuras determinadas no número de baixo. O número de baixo é o número dado à figura, a sua figura, que a gente aprendeu na semana passada. Vocês se lembram que cada figura tinha um número? A figura número 4 é a semínima. Vamos lá. Todos aqui estudaram em algum período na escola. Todos aqui têm um nome e na chamada tinha um número. Eu geralmente era o número 5. A Aline geralmente era o número 5. Só teve uma vez na minha vida que eu fui número 1. Mas assim, eu era sempre número 5, número 4, Aline. Muito bem. Nas figuras positivas e negativas, nas figuras positivas, vamos nos fixar nas figuras positivas, porque elas é que vão determinar também quando aparecerem as negativas. A gente vai entender isso mais pra frente. As figuras também têm números, como se fossem números de chamada, tá certo? A semibreve, ela tem como número 1. A semínima tem como número 2. A mínima tem como número 2. A semínima tem como número 4. Tá certo? Então, aqui, ó. 1, 2 e 4. Muito bem. 1, 2 e 4. Geralmente, são esses números que aparecem aqui embaixo. Pode aparecer o 8 também, que é da colcheia. Tá? Então, 4 por 4 significa que em cada compasso eu vou ter 4 figuras número 4. Essa é a 1, essa é a 2, essa é a 4, essa é a 8. 4. Então, em cada compasso eu vou ter 4 semínimas. É como se eu escrevesse aqui o 4 e embaixo botasse essa figura aqui, desenhada aqui embaixo. Em algumas partituras você até encontra, em partituras de estudo, você encontra semínima desenhada aqui em vez do seu número de referência, tá? Então, 4 por 4 significa que em cada compasso eu vou ter o equivalente, prestem atenção nisso que eu estou falando, o equivalente a 4 semínimas por compasso. Então, gente, por que eu estou falando equivalentes? Porque 4 semínimas, na aula passada, a gente viu que 4 dessa aqui, essa é metade dessa, certo? Essa tem metade do tempo dessa mínima. A gente até viu o videozinho do Mozart ensinando isso, né? Se essa aqui é metade dessa, então 2 semínimas vão me dar uma mínima. Então, quantas mínimas equivalem a 4 semínimas? Uma mínima vale 2 semínimas. Então, eu vou ter 2 mínimas equivalendo a 4 semínimas. Isso significa que se eu quiser colocar aqui dentro 2 mínimas, eu posso. Por quê? Porque vão equivaler a 4 semínimas.
Agora, duas mínimas. Vamos colocar duas mínimas? Vamos ver se aceita, o programa aceita? Deixa eu acertar aqui a situação. Pronto. Vamos colocar duas semínimas. Uma, duas. Olha ali. Agora, percebam que dentro desse compasso não tem mais marca de pausa, não tem mais nada. Significa que não tem mais espaço para eu colocar nota alguma, porque eu já preenchi aqui o equivalente a 4 semínimas usando duas mínimas, tá certo? Agora, então, eu vou para esse segundo compasso aqui e vou colocar 4 semínimas. 1, 2, 3, 4. Olha só, aqui sem querer eu cliquei nesse compasso e troquei por semínima. Então ele está me mostrando aqui, sabe o que? Para completar esse compasso, ele automaticamente completou para fazer o equivalente a 4 semínimas com uma pausa de semínima. Esse sinal aqui é um sinal de silêncio. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a pausa de semínima, tá certo? Aline, mas se ela é silêncio, como é que ela completa o tempo? Gente, o tempo na música, ele pode usar pausa ou som, tá certo? Pausa ou som. Esse risquinho aqui, pendurado na quarta linha, primeira, segunda, terceira, quarta, esse risquinho pendurado na quarta linha nada mais é do que uma pausa de semibreve. A semibreve, olha só, a semibreve é essa aqui, ó, de olho no cursor. A semibreve é essa bolinha. Ela é o dobro da mínima, ou seja, a mínima é metade dela. Se ela é o dobro da mínima, uma semibreve, em uma semibreve cabem duas mínimas. Então, deixa eu voltar aqui no primeiro compasso com as duas mínimas que eu tinha. Espera aí, vou aqui clicar o primeiro compasso, que a gente vai fazer uma mudança aqui no primeiro compasso. Eu vou colocar uma mínima aqui, tá? Muito bem. Então, olha só, duas mínimas equivalem a 4 semínimas, certo? Então, aqui nesse espaço, se duas mínimas são 4 semínimas e duas mínimas são uma semibreve, então aqui dentro vão caber quantas semibreves? Uma semibreve. Vamos colocar ali, então, uma semibreve. Eu vou tirar essa semibreve dali e vou colocar no mesmo lugar, aqui na posição de Mi. Muito bem. Completei esse compasso com uma semibreve, tá certo? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam nessa aula? A fórmula de compasso determina qual é a figura e quantas são as figuras que cabem dentro de cada compasso. 4 semínimas. Dentro dos compassos, eu vou trabalhar com 4 semínimas ou equivalentes. Eu sei que uma semínima é metade de uma mínima é metade de uma semibreve. Isso é matemática, né? Duas semínimas fazem uma mínima. Duas mínimas fazem uma semibreve. Logo, 4 semínimas vão fazer uma semibreve. Por isso que eu tenho a semibreve sozinha nesse compasso. Eu não consigo colocar mais semínima e não consigo colocar mais mínima, tá certo? Agora, aqui nesse compasso, o que que eu vou optar por fazer? Aqui eu tenho uma pausa de semibreve. Eu vou optar por fazer nesse compasso uma misturinha de figuras, tá certo? Se uma mínima equivale a 2 semínimas, eu posso colocar 2 semínimas mais uma mínima.
Eu já não posso colocar nada com a semibreve, que a semibreve é uma unidade de compasso, ou seja, é uma unidade que toma o compasso inteiro, porque ela equivale a 4 semínimas, tá certo? Então, eu vou agora trabalhar nesse compasso aqui, colocando 2 semínimas. Olha só que interessante. Olha que interessante. Agora aqui, eu tenho aquele tracinho deitado na terceira linha. O que é esse tracinho deitado na terceira linha? Veja que agora ele está deitado aqui e no compasso de baixo ele está pendurado na quarta. Quando ele está deitado na terceira linha, ele indica uma pausa de semínima, uma pausa de 2 tempos. Uma pausa de semínima, tá? Só que eu não quero pausa aqui, eu quero uma figura positiva. Então, eu vou trocar essa pausa por uma figura positiva de mínima. E eu vou colocar aqui. Epa, que eu fiz uma coisa que vocês não podem, vocês não vão saber agora, porque eu não quero que vocês saibam agora. Então, agora eu vou botar uma semínima para completar. Ó, eu tenho uma semínima. Aline, Aline. Muito bem. Eu tenho uma semínima, outra semínima. Então, completei 2 semínimas de 4. E coloquei uma mínima. Uma mínima vale por 2 semínimas. Compasso completo. Tá certo? Agora, nós vamos numa outra direção. A semínima, ela vale uma figura desse compasso, certo? Ela tem uma figura que equivale a ela, que é metade do valor dela. Que aí eu vou precisar de 2 figuras para completar o valor de uma semínima. Qual é a figura que é a metade da semínima? É essa aqui, ó. Olhem o cursor, a colcheia. Eu preciso de 2 colcheias para completar o espaço de uma semínima, ok? Eu preciso de 2 colcheias para completar o espaço de uma semínima. Então, quantas colcheias, se eu preciso de 4 semínimas dentro de cada compasso, quantas colcheias eu vou precisar para ser equivalente a 4 semínimas? Eu vou precisar de 8, já que ela é a metade da semínima. Vamos fazer um compasso com colcheia? Vamos fazer esse próximo compasso aqui, o compasso 5. Nós vamos fazer com colcheias. Olha o que vai acontecer, que legal. 1, eu expliquei isso na outra aula. 2, olha lá, ó, juntou o bracinho, vocês estão vendo? Ó, olha que legal, o bracinho juntou. Eu expliquei isso na aula, acho que foi na 5ª ou na 4ª aula, sobre a escrita de partitura. Para ficar mais fácil, para a gente não ficar com aquele monte de bandeirola aqui pendurada, eles juntam, ó, e juntam de 4 em 4 para a leitura também ficar mais tranquila, né? De 4 em 4, agrupadamente assim, a gente lê melhor, né? Então, aqui eu tenho 8 colcheias. Por que 8 colcheias? Porque 2 fazem a equivalência de uma semínima. E eu tenho que ter 4 semínimas, olha o número de cima, 4 semínimas. O número de baixo é da figura semínima, tá? Muito bem, completei. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho e assim por diante. A semicolcheia, que tem 2 bandeirolas aqui, olha o cursor. A semicolcheia, ela vale metade da colcheia. Então, aqui, para eu botar semicolcheia, quantas semicolcheias eu iria colocar aqui? Vamos fazer todas as figuras para a gente ver? Quantas semicolcheias eu iria colocar aqui? Se 2 colcheias equivalem a uma semínima,
Se 2 semicolcheias equivalem a uma colcheia, então eu vou ter aqui 2 semicolcheias, mais 2 semicolcheias, mais 2 semicolcheias, mais 2 semicolcheias e assim por diante. Se aqui eu tenho 8 colcheias, aqui eu vou ter quantas semicolcheias? Vou ter 16. Vamos fazer isso pra gente ver como é que vai ficar. Que partitura difícil, hein, que a gente tá fazendo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eita! Espera aí que eu tenho que voltar aqui, gente, porque eu fiz uma coisa. Pronto. 11, 12, 13. Tem coisa que eu não explico o que eu fiz, porque foi erro, então eu não vou ficar explicando também pra vocês coisa errada, senão confunde, né? Então, olha ali. Olha, 16 semicolcheias. Vocês viram que quando eu tava colocando ia aparecendo um monte de pausa, desenho de pausa ali? Porque se eu decidisse ficar só até ali, ele iria completar automaticamente com as pausas, tá? Pro compasso não ficar incerto, tá certo? Incerto, tá certo? Então aqui nós temos as semicolcheias. Nós temos a figura chamada fusa, olha o cursor, fusa. A fusa vale a metade da semicolcheia. Se eu tenho 16 semicolcheias aqui, quantas fusas eu tenho que ter aqui? 32 fusas. Né? Então, vamos fazer esse outro aqui. Gente, eu tô sendo repetitiva? Tô sim. É porque aí vocês vão entendendo melhor o conceito, tá? Quem quiser passar para frente um pouquinho, até eu terminar a colocação aqui das semifusas, pode fazê-lo, tá? Não fico chateada não, só não passa para frente naquilo que você acha que você pode perder e depois ficar aí com dúvida. Eu vou completar aqui 32. Aline, por que você não fez isso antes? Porque o nosso raciocínio para novidades, ele precisa ser bem trabalhado. E eu não vou ficar pulando etapa. Ah, olha que interessante, coloquei uma nota lá em cima, depois eu desço essa nota. Ó, ainda falta. Se eu deixar aqui, ele vai completar com pausa. E eu não quero, não quero, não quero. Não quero, não quero. Tem que ser tudo com figura. Agora faltam só 2. Pronto, olha lá. Parou de aparecer pausa, não foi? Agora só quero acertar a vida dessas que eu coloquei lá em cima. Olha que programinha legal, ó. Desci. Tem gente que trabalha com um programa chamado Finale. Também bacana. Vocês viram que quando eu mudo aqui a posição, olha o que vai acontecer aqui em cima, ó. Eu vou mudar a posição, isso aqui tem a ver com a nossa escrita musical que eu expliquei na outra aula, ó. Ele vai achando uma forma melhor de posicionar as bandeirolas, né? As hastes lá unidas. Pra não ficar uma coisa feia, esquisita. Não vai deixar tudo baixo, ele vai subir na proporção, ó. Tá? Quando a gente escreve a nossa partitura à mão, a gente deve tomar esse cuidado, ó. Aqui tá tudo certinho, chega aqui não tá. Por quê? Porque tem uma nota aqui que tá pra cima. Então, ó. Muito bem. Gente, e aqui então, se a... Não vou fazer essa, tá? Mas se a fusa, ela é metade da semicolcheia, a semifusa é metade da fusa. Aqui eu botei 32, então aqui eu vou botar 64. E por incrível que pareça, 64 semifusas, né, vão valer aí, 64 semifusas vão valer por 4 semínimas. Revisando. 4 por 4. Fórmula de compasso.
4 de cima é o número de figuras por compasso. E que figuras são essas? Figuras número 4 na chamada, semínimas. 4 semínimas completam o compasso. Muito bem, 4 semínimas estão aqui. Só posso usar 4 semínimas? Não, posso usar as equivalências dela. Quais são as equivalências? Ela é metade de mínima. Então, se ela é metade de mínima, eu posso usar 2 mínimas. Ela é 1/4 do valor de uma semibreve. Semibreve, ela tem o número 1 na chamada. Então, aqui eu posso botar uma semibreve. Eu posso fazer misturinha, usar semínima com mínima. Eu posso usar metade, notas de metade do valor da semínima. Posso colocar também no compasso, completando o compasso, ou posso fazer misturinha. Coloco 2 colcheias, uma semínima, uma... aí colocaria mais o que? Uma mínima. E aí poderia ir fazendo a mistura que eu quisesse. E aí das notas de valores menores, as mais rapidinhas, elas serão sempre metade da de cima, metade, né, da sua anterior. Eu vou completando. Se eu uso 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas. É matemática, é divisão, ok? Pois bem, vamos lá. Então aqui nesse último compasso ficou uma mistureba, né? Mas o compasso, ele se preencheu com as pausas definidas. Olha aqui, eu tenho aqui 2 pausas de fusa, que equivalem, ó, essa aqui é a fusa, equivalem a uma semicolcheia. Olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma de semicolcheia, eu tenho uma de colcheia, tenho uma de semínima e tenho uma de mínima, tá? Isso tudo aqui somado vão dar como se fossem 4 semínimas, só que em pausa, tá certo? Então, nós tivemos uma dúvida na sala muito interessante. Deixa eu tirar essa daqui. Peraí. Pronto. Vou deixar branquinho assim. Nós tivemos uma dúvida que foi a seguinte: como fazer a divisão dos compassos? Por que como fazer? Gente, esse 4, ele não só determina quantas figuras eu colocarei de qual qualidade de baixo, mas também determina o tempo do compasso. O compasso, ele pode ser binário, ternário ou quaternário. Compasso binário, ele vai ter 2 tempos, ele vai ter um 2 aqui em cima e o número da chamada da figura, que geralmente é 4. Tá? Geralmente são 2 semínimas por compasso, 2 por 4. Ele pode ser ternário, 3 por 4. Pode ser outra figura embaixo? Pode, mas vamos trabalhar com 3 por 4. 3 por 4 seriam 3 semínimas por compasso. E ele pode trabalhar no 4 por 4. Quaternário, 4 semínimas por compasso. Binário, 2 por 4. Ternário, 3 por 4. Quaternário, 4 por 4. O que vai acontecer com essa diferença? A minha forma de tocar, a minha forma de contar os tempos do compasso também serão diferentes. Binário eu conto 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ternário 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O primeiro tempo sempre é o forte. É o mais forte, né? E o compasso quaternário? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pois bem, esse aqui é um compasso quaternário. Então, eu tenho aqui duas mínimas no lugar de 4 semínimas. Então, é como se essas 2 semínimas estivessem nessa primeira nota. Essas 2 aqui estivessem nessa, né? Então, no segundo compasso, eu toco essas notas assim, ó.
Muito bem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar esse metrônomo e colocá-lo mais lentinho, porque a gente vai ter que agora ver a contagem de tempo disso aí. Deixa eu ver aqui, metrônomo, onde que tem? Ah, depois eu vejo isso. Vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês a marcação do tempo dessas notas, tá? Essa aqui, ela vai levar 2 tempos para acontecer. 1, 2. Depois essa semínima vai segurar os outros 2 tempos. 3, 4. Aqui também, mesma coisa. 4 tempos. Só que cada nota ficará com um tempo. 1, 2, 3, 4. Essa nota, ela segurará os 4 tempos. Então, quando eu tocar essa nota, ela vai segurar os 4 tempos. Aqui vai segurar o primeiro tempo. Essa segura 2 tempos, vai segurar o tempo 2 e o tempo 3. E essa vai segurar o tempo 4. Aqui em cima ficou muito fácil. Agora, aqui embaixo, que a gente já tem metade, por exemplo, essas duas aqui são metade de uma semínima. Se uma semínima segura um tempo, essas duas vão acontecer dentro do primeiro tempo. Essas duas vão acontecer dentro do segundo tempo. Essas duas vão acontecer dentro do terceiro tempo. Essas duas dentro do quarto tempo. Aqui, essas 4 dentro do primeiro tempo, essas 4 dentro do segundo tempo, essas 4 dentro do terceiro tempo e essas 4 dentro do quarto tempo. E aqui, gente, olha a loucura! Essas 8 dentro do primeiro tempo. E quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Percebam que 1, 2, 3, 4. Tem uma linha grudando essas outras 4, não tem? Sabe o que é isso? É para mostrar que elas estão todas no primeiro tempo. Essas todas estão no segundo tempo, essas todas estão no terceiro tempo e essas todas estão no quarto tempo. Eu queria aqui diminuir o tempo do nosso... deixa eu ver. Duração mínima. Eu queria diminuir o tempo porque eu quero que vocês escutem bem devagar essa partiturinha que a gente montou aqui, para ver apenas esse tempo acontecer devagar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não achei, eu queria mexer com esse metrônomo. Deixa eu ver, linha do tempo, controle de reprodução. Não achei. Vai ficar mais rápido. Eu não queria que fosse rápido. Queria que fosse mais devagar. Será que eu não consigo? É porque assim, gente, como eu mexo nesse programa e tem determinadas coisas que a gente não precisa, né? Essa questão do tempo. Eu não preciso mexer nisso. Eu posso escutar esse tempo rápido. Pra mim não tem problema, mas eu queria que botar mais devagar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Já consegui uma coisa aqui. Agora a gente vai se entender. Quer ver uma coisa? Ó, o metrônomo, ele vai tocar e ele vai marcar o tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Presta atenção primeiro na batida do metrônomo. Você vai ouvir a nota também, mas prestem atenção na batida do metrônomo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Então o metrônomo, ele mantém no mesmo ritmo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, não é? As notas é que mudam de duração. Então as notas, elas mudam de duração. Por quê? Porque elas são notas mais rápidas e menos rápidas, seguram mais tempos e menos tempos. Então vamos perceber agora, sem o metrônomo, a duração dessas notas. A duração da pausa a gente não consegue, né? Deixa eu botar pra cá pra cima, peraí. Vamos lá. Eita, que não tá indo. Pronto. Então, percebam que, apesar das notas serem muito rápidas, o compasso inteiro ainda conta 1, 2, 3, 4 na mesma contagem. O compasso não ficou mais rápido. O que ficou mais rápido, na verdade, foram as notas de dentro do compasso. Mas o compasso, ele teve 4 tempos, que são 4 tempos que não ficam mais rápidos ou mais lentos, porque as notas absorvem mais tempo ou menos tempo. Agora a gente vai ouvir as notas e eu vou falar o tempo e vocês vão ver que a minha cadência, ela não muda, apesar de as notas entrarem em maior tempo ou menor tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vocês viram? O meu 1, 2, 3, 4 se manteve. Porém, as notas, elas seguram mais tempo ou menos tempo, tá? Dúvida que houve na aula. Eu vou completar aqui agora esse compasso com, vamos lá, uma pausa de colcheia. Ó, botei uma pausa de colcheia. Vou colocar agora colcheias. 1, 2. Foi mais ou menos assim, tá, gente? Eu tô colocando aqui as colcheias para explicar esse fenômeno. Muito bem. E aqui eu vou colocar uma 1, 2, 3, vou colocar uma semínima. Muito bem. Como é que eu faço a contagem desses tempos aqui? Bem, a semínima já tá fácil, equivale a um tempo, certo? A gente sabe que 2 colcheias equivalem a uma semínima. Então, aqui tem 2 tempos. Eu tô lendo de trás para frente, o certo é ler daqui para lá. Mas para a gente entender melhor. Um tempo já está aqui. Outro tempo já está aqui. Outro tempo já está aqui, certo? E o outro tempo, que eu só tenho essa figura e a colcheia, são 2 colcheias que equivalem a um tempo. Gente, essa pausa é de colcheia e ela serve também na contagem de tempo. Então, ela vai se somar a essa colcheia aqui para fazer um tempo. Metade de um tempo vai ser silêncio e a metade do outro vai ter som. Então, se eu fosse escrever aqui embaixo, eu ia escrever o número 1 aqui embaixo. O 2, o tempo 2... vai ser vão ser essas 2 colcheias, eu escreveria o 2 aqui embaixo, escreveria o 3 embaixo dessa aqui, dessa primeira, e escreveria o número 4 embaixo dessa semínima, tá certo? Então, aqui eu começo o tempo 1, só que o tempo 1 começa em silêncio, qual é o problema disso? Nenhum. Então, eu vou aqui colocar para a gente ouvir o tempo 1 começando em silêncio. Um.
Então, o 1 ele começa num silêncio leve. Vou tirar isso daqui para que vocês percebam melhor quando que acontece em silêncio. Vocês vão perceber melhor uma pausa iniciando o compasso. Deixa eu botar aqui uma pausa de mínima. Aqui, eu quero essa pausa de mínima aqui pra frente. Epa, papai. Peraí. Eu vou botar uma pausa de mínima aqui. Muito bem. Vocês vão ver que eu vou ter 2 tempos de pausa e 2 tempos com figuras positivas de som, né? Ó, 1, 2. 1, 2. Ó, de novo. Vou botar até com metrônomo. Ó, percebam. Vou até fazer melhor. Vou pegar isso aqui e copiar. E vou passar para os outros compassos para vocês perceberem esses 2 primeiros tempos com pausa. O que acontece no exemplo que apareceu lá no nosso WhatsApp é que a pausa era muito rapidinha, mas mesmo assim ela continua valendo, continua entrando na contagem de tempo. É isso que eu quero mostrar para vocês. A pausa conta tempo. Ó, os 2 primeiros tempos vão ser de pausa, ó. Ok? Então, 1, 2, 3. O 3 são as 2 colcheias e o 4 é a semínima. Então, se eu tivesse que botar números aqui embaixo, eu ia colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Além de se você bota o 3 aqui na primeira colcheia, e essa segunda colcheia vai ficar sem número, é porque ela faz parte de dentro desse 3, porque 2 semicolcheias equivalem a uma semínima, 2 colcheias, perdão, equivalem a uma semínima, e por isso que essas duas colcheias ficam embaixo, ficam dentro do número 3, tá? Gente, hoje a gente só vai até aqui. E eu, essa semana, ainda vou colocar mais uma aula sobre divisão de compasso, tá certo? Pra gente poder firmar isso aí. Hoje, realmente, se vocês saírem com qualquer dúvida daqui, vai ser muito natural, porque eu quis conversar realmente com vocês sobre isso, eu só quis conversar sobre isso com vocês, tá? Conversar de verdade, só bater papinho com vocês sobre isso, para a gente poder solidificar o conhecimento de divisão de compasso na próxima aula. E eu quero lançar essa próxima aula nessa semana, ainda para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conversar, espero que isso tenha ajudado aí a dirimir algumas dúvidas e também ajudado a fomentar curiosidade sobre o assunto. Beijo grande e fiquem com Deus.